Então, Capso, e nós vamos falar de mais um vídeo do Nicolas aqui, muito impressionante, com uma performance ótima o vídeo dele, falando sobre a questão do extremismo, né? Falando sobre como a esquerda desumaniza a direita para atacar a direita, para permitir fazer ataques como o do Charlie Kirk. Ele lembra o caso do Charlie Kirk e de vários outros casos na direita, em que o caso do Bolsonaro, né, de outras pessoas da direita que foram ameaçadas por esquerdistas. Muito bacana o vídeo dele. E eu vou falar aqui também sobre o movimento Demita um Extremista, né, que é um movimento que o Nicolas começou com o Thales Gomes, né, que é sobre você não ter empregados esquerdistas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por a Ambulância Besta, Açougue Venezuela, Picanha Canina, R$13, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o vídeo do Nicolas é um vídeo muito impressionante, 15 minutos de vídeo em que ele relembra as várias vezes em que a esquerda acusa a direita, desumaniza a direita, né? Fala que não, que fascista, não sei o que lá, que tem que morrer, esse tipo de coisa. E ele coloca que esse tipo de comportamento que acabou levando o maluco lá dos Estados Unidos, lá o Tyler Robinson, a atingir o Charlie Kirk. Eu tenho uma opinião um pouco diferente dele em relação a isso. Eu já expressei para vocês aqui, já falei para vocês que a minha visão é que palavras não machucam ninguém nunca. Então eu discordo do Nicolas nesse ponto específico do vídeo. Por mais que eu concorde que esse negócio de desumanizar é um absurdo e coisa e tal, a culpa é do Tyler Robinson. Ele é que partiu de palavras para o ato físico em si. Ele é o culpado. E mais do que isso, eu já falei em vários vídeos, vou falar aqui de novo, é preciso muito cuidado com isso, porque no momento que você aceita o fato de que palavras podem levar a comportamentos extremistas, o próprio Nicolas pode se colocar numa posição delicada, porque não é a primeira vez que acusaram ele de ter feito, né, palavras que incentivaram pessoas a posições extremistas e coisa e tal, com razão ou sem razão, no final das contas. Então, o que eu digo para vocês é isso, não, palavras não levam ninguém a fazer nada. É um absurdo esse truque da esquerda de desumanizar a direita. Sim, a esquerda faz isso mesmo, isso é um absurdo mesmo, e a gente tem que responder da forma libertária, criticando eles por isso, exatamente, né? Não proibindo, censurando ou qualquer coisa que seja contra a esquerda, porque palavras não fazem diferença no final das contas. Alguém só se radicaliza se já tinha o interesse interno de se radicalizar no final das contas. Palavras não mudam em nada a situação da pessoa, né? Então ele fala sobre o caso do Charlie Kirk, aí fala sobre as pessoas comemorando a morte do Charlie Kirk, realmente uma coisa nojenta, uma coisa vergonhosa. Mais uma vez, é liberdade de expressão. Eu concordo que é nojento, que é terrível, mas, enfim, as pessoas fizeram isso. Acho um absurdo. Sim, é um absurdo. Acho que as pessoas deviam ser presas por isso ou proibidas de se expressar por isso. Não. Acho que elas devem ter apenas a repulsa social, que é o que convém nesse tipo de situação, né? Ele fala também sobre a doutrinação nas escolas, né? E eu concordo que a doutrinação nas escolas é ruim, principalmente porque é com crianças, né? Crianças não têm todos os filtros que um adulto já tem para conseguir se livrar desse tipo de coisa. Ainda assim, eu não vejo isso como um grande problema. Já expliquei para vocês que eu não vejo a doutrinação como um grande problema. Palavras nunca são o problema. O problema é a ação. A ação pode ser alguma coisa ruim, né? Então, até porque a gente está ganhando esse jogo, né? Sempre houve doutrinação na escola. Eu me lembro, quando eu era novo, eu assistia professores abertamente comunistas falando bem do comunismo e coisa e tal, e, no entanto, eu jovem já falava, esse professor está errado, esse professor não tem cabeça, não sabe do que está falando. E hoje em dia, com acesso à informação descentralizada e distribuída, com acesso à internet, com a capacidade de pesquisar, de ver outras informações, é muito pouco efetiva essa doutrinação do professor. Então, embora eu ache sim que doutrinação em escolas é uma coisa preocupante, eu não acho que seja uma coisa tão prioritária, assim, uma coisa tão importante assim no final das contas. É lógico, é errado, é ruim, né? Mas os alunos, as crianças, elas têm a capacidade de distinguir uma coisa da outra, né? E o pai é importante, os pais são importantes nesse papel também, ao ajudar as crianças a entender uma coisa da outra, né? Diferenciar uma coisa da outra.
Ele fala do Lula, por exemplo, que o Lula criticou a facada do Bolsonaro, dizendo, não, uma facada que não sai sangue, não sei o que lá. Aquele papo, né, a teoria da conspiração da esquerda, de dizer que a facada do Bolsonaro foi falsa e não sei o que lá. Enfim, eu concordo, isso é uma coisa absurda, completamente absurda, não tenha dúvida nenhuma. Mas aí ele fala, então, que é para você ser extremo do jeito correto, né? Ele fala do movimento aqui de demitir pessoas que comemoraram a morte do Charlie Kirk, coisa e tal, e ele fala para defender a sua liberdade de forma extrema. E eu concordo com ele fala que é para você viver a sua vida de acordo com os limites da fé, né? Ele fala, tem uma mensagem religiosa muito grande aqui também, fala sobre Deus e coisa e tal, então ele fala sobre várias figuras bíblicas e também figuras históricas muito importantes. Muito bacana o vídeo dele, recomendo muito que vocês vejam o vídeo dele, né? Eu só faço essa ressalva, que a minha visão, não se pode confundir palavra com ação. Quem parte da palavra para a ação está sempre errado. É o caso do Tyler Robinson, não tenha dúvida alguma, mas ele está errado, exatamente por isso, né? Ele está errado nessa história. As pessoas que, entre aspas, radicalizaram ele, ou que botaram alguma ideia errada na cabeça dele, você pode dizer que elas são condenáveis socialmente, lógico, são condenáveis, são esquerdistas e coisa e tal, mas no final das contas não são responsáveis pela ação dele. Isso é muito importante, porque lá nos Estados Unidos já tem gente da direita querendo regulamentação de redes sociais para evitar a radicalização. Gente, isso vai acabar chegando na gente de novo. O governo não vai ser de direita para sempre. Uma hora vai chegar um governo de esquerda lá, e aí vão perseguir, vão usar essa regulamentação. O governo sempre usa a regulamentação para se ajudar, nunca para ajudar a esquerda ou para ajudar a direita no final das contas. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Agora, esse vídeo dele é bacana, muito legal, mas o Instagram colocou como conteúdo sensível. Olha que sacanagem. O Instagram, que costumava ter uma enorme visualização nos vídeos do Nicolas aqui, ficou como conteúdo sensível, de forma que não tem um número de pessoas que assistiram. Não sei se tem aqui de alguma outra forma aqui de ver. Eu acho que é aqui que vê, né, o número. Mas aí não aparece, tá vendo o número? Porque tá como conteúdo sensível, aí não aparece o número de visualizações aqui, né? Ou seja, uma sacanagem e, de novo, e dificulta as pessoas de verem o vídeo, né? Enfim, sacanagem, o Instagram claramente ajudando a esquerda nesse caso aqui, né? Ele botou também aqui no YouTube o convite ao extremismo dele, muito bacana esse vídeo dele. Pois bem, outra coisa interessante da gente falar nesse contexto é o movimento Demita Extremistas, né, que foi criado pelo Nicolas e pelo Thales Gomes, que é um empresário brasileiro. E eu, via de regra, eu concordo, né? Eu acho que contratar sindicalista, contratar esquerdista é dor de cabeça. Agora, eu só faço o alerta que você, empresário, que decidir demitir algum trabalhador seu que é esquerdista, jamais fale que é por causa do esquerdismo dele. Diga que é excesso de pessoal, fala que não, que a gente está fazendo uns cortes aqui na área para economizar e não sei o que lá, e vamos precisar abrir mão da sua vaga e coisa e tal, né, e demita o cara. Aí espera um mês, dois e contrata outra pessoa para o lugar, mas não demita a pessoa dizendo que é esquerdista, porque você vai estar comprando uma briga na Justiça do Trabalho, com certeza, né? Por mais que, em tese, todo mundo tem o direito de contratar ou não quem quiser do jeito que quiser, vocês sabem que o governo detesta pessoas que não gostam de esquerdistas, porque o governo é esquerdista, né? E então certamente vão criar caso com esse tipo de demissão. Então, se você decidir demitir esquerdistas, faça isso com muito cuidado, faça isso sem falar que é uma demissão de esquerdista, fala que é um corte de pessoal, simplesmente estão precisando cortar pessoal. A mesma coisa eu falo para empresas na hora de contratar esquerdistas. Também você vai fazer o teste com o cara, você vai, lógico, toda empresa faz isso hoje em dia, dá uma olhada nas redes sociais da pessoa, faz uma entrevista para ver o que a pessoa pensa e coisa e tal. E se você perceber que a pessoa é esquerdista, você não vai contratar ela, mas também nunca você vai virar para ela e falar, não vou te contratar porque você é esquerdista, porque você vai estar comprando uma briga que vai te dar um bocado de dor de cabeça, Você fala, não, já contratou outra pessoa já para a vaga já foi preenchida, lamento muito, não vamos precisar do seu trabalho, muito obrigado e coisa e tal, e pronto. Ou seja, você não contrata a pessoa sem avisar que é por esquerdismo. Isso é uma maneira de você evitar problemas com a justiça trabalhista, né? Aí olha só, o Boulos entrou com uma ação na justiça contra o Nicolas por causa da campanha de demissões.
Isso aqui, meu amigo, é porque está incomodando. É porque o pessoal de esquerda sabe que realmente está difícil, né? Tá cada vez mais difícil conseguir emprego e coisa e tal. E vai ficar cada vez mais difícil para esse pessoal, porque como eu já falei para vocês, a grande massa economicamente ativa no país é de direita. Sim, você tem gente muito rica de esquerda, tem a elite aristocrática socialista esquerdista, aquele pessoal que ganha bem pra caramba, é verdade, esse pessoal é esquerdista. Mas eles são poucos, né? Então eles não fazem tanta diferença assim na massa de pessoas que trabalham. E a base da pirâmide também é muita gente, mas são pessoas pobres que também não têm dinheiro para muita coisa, então também não participam de forma muito significativa no mercado. O grosso do mercado, tanto de empregados quanto de empregadores, é da direita, né? Você pode falar assim, ah, mas a dona do Itaú é esquerdista, né? E ela contrata um monte de gente, o Itaú tem um monte de empregado, né? E de fato tem. Mas vocês sabem que as grandes empresas no Brasil contratam, sei lá, 20% dos empregos é de grandes empresas. A imensa maioria dos empregos no Brasil é empresa média e pequena. São empresas pequenas, é a lojinha, é o botequim, é a farmácia, é o supermercado do bairro. É a coisa pequena, negócio pequeno que emprega o grosso dos brasileiros, né? E se muita gente de direita começar a evitar contratar gente de esquerda, isso pode sim gerar um problema. O pessoal de esquerda não vai ter dificuldade no Itaú, em outras grandes empresas, por conta justamente de posicionamento político dos donos, que costumam ser de esquerda mesmo. Esse pessoal muito rico costuma ser de esquerda. Mas, de forma geral, podem ter muitos problemas no mercado de trabalho, sem dúvida alguma. E, de novo, do ponto de vista libertário, ninguém é obrigado a contratar ninguém e ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém também. Então é uma coisa até recomendável, porque o esquerdista, por definição, é um cara que sente ódio, né? Inveja, né? O pessoal, alguém falou aqui, eu não sei qual foi a coisa que falou, que, bom, se o pessoal do PT acha que empregador é opressor, né, que o patrão oprime, então vamos acabar com a opressão, né? Vamos demitir esse pessoal, pronto, demitido, não tem mais opressão nenhuma agora do trabalhador, né? Então, vamos ver o que vai sair nisso daqui, mas eu acho que é uma iniciativa muito boa. Outra coisa diferente foi o estado de Minas aqui, ó. Nicolas ameaça prender a esquerda caso a direita volte à presidência. Olha só que manchete desonesta do Estado de Minas. O Estado de Minas, vocês sabem, é um jornal de extrema esquerda, praticamente um folhetim comunista. E ele falando aqui, ó, que olha o que foi que o Nicolas falou aqui. Ó. Se a gente chegar à frente desse país, à direita, quem for criminoso vai para a cadeia. Então, esquerda, se nós tomarmos o poder novamente, você, se for criminoso, vai para a cadeia. Ele não está dizendo que vai botar toda a esquerda na cadeia, vai botar a esquerda criminosa na cadeia. Então, ou seja, o pessoal botou uma manchete aqui desonesta pra caramba. Não é dizer que a esquerda vai ser colocada na cadeia. Os criminosos de esquerda, que tem muitos, vão ser colocados na cadeia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.